Tá. Essa semana a gente leu a Parashat Nassó. A gente leu ela ao longo da semana inteira passada. A gente leu a Parashá ao longo da semana passada, mas no Shabat a gente acabou lendo a Parashá ligada com o Shavuot. Então essa semana a gente vai, de fato, ler no Shabat a Parashá inteira. Um dos assuntos que surgem nessa Parashá são os vários korbanot, sacrifícios, que os líderes, os príncipes de cada tribo, eles trouxeram. Quando o altar lá do tabernáculo, do Mishkan, que tinha no deserto, ele foi inaugurado. Então, cada dia, um líder da tribo, ele trouxe o seu sacrifício. E a Torá descreve para a gente, por isso, na verdade, essa é a Parashá mais comprida da Torá, maior número de psukim, palavras, etc. Justo alguém me ligou essa semana e falou, posso ler? Não pode, não tem problema. E aí, então, hoje eu queria analisar um detalhe que ele passa desapercebido dessas oferendas. Se a gente fizer o cálculo, o primeiro líder que fez o sacrifício, agradecendo a Hashem, louvando a Hashem pela inauguração do altar, ele fez no domingo. Consequentemente, aquele que fez no 7º dia, ele fez quando? No Shabat. E esse era, na verdade, a tribo de Menashe. Certo? Então, a tribo de Menashe fez no 7º, desculpa, Efraim. Menashe no 8º, Efraim. Ele fez no 7º dia, no Shabat. Até aí, tudo bem. O templo, ele funcionava durante a semana e também funcionava durante o Shabat. O que era o templo? Não era uma sinagoga, as pessoas sentavam para rezar. O templo era você fazer sacrifícios. Quais sacrifícios você fazia todos os dias? Tinha o da manhã, que hoje a gente equivale com o Shacharit. Tinha o da tarde, que é o Minchá. No Shabat, você tinha um terceiro, que era Musaf. Nas festividades também tinha um Musaf, que Musaf significa um extra pelo dia especial, ou pelo Rosh Chodesh, ou pelo Shabat, ou pelo Yom Tov. Então, esses sacrifícios são chamados sacrifícios comunitários. Os sacrifícios comunitários, eles superam a lei do Shabat. Normalmente, no Shabat, você não poderia sacrificar um animal. Você não poderia fazer todo o procedimento que era feito para um sacrifício. Mas como essa é a obrigação comunitária, essa é a mitzvah do dia, então a Torá fala, vai lá e faça. Apesar de ser Shabat, essa é a mitzvah do Shabat. Como você celebra o Shabat, parte dela é você fazendo os sacrifícios. Rabino, quando que mudou o sacrifício para a regra? Pouco tempo antes do templo ser destruído, eles impossibilitaram, os inimigos do povo de Israel impossibilitaram que a gente fizesse, inclusive trouxesse carneiros para dentro do templo, então parou todo o trabalho, o serviço no templo. Então, o templo foi destruído no ano 68 da Era Comum, então, pouco tempo antes, eles pararam os sacrifícios. Segundo templo. E desde então a gente não tem mais, é proibido a gente fazer sacrifícios sem ter todas as condições necessárias, estar no local, estar puro para fazer, ter todas as condições. Então, desde então a gente não faz mais esses sacrifícios. Então, o que acontece? Se uma pessoa ele chega e fala, eu quero dar um presente para Deus. Antigamente ele poderia pegar o seu carneirinho e falar, olha, eu vou dar esse carneirinho para Deus. Ele ia até o templo, levava e abatia esse corban. Porém, ele não poderia fazer isso num dia onde é proibido fazer melachot, fazer trabalho. Por exemplo, no Shabat. Você quer trazer presente para Deus? Traz. Domingo, segunda, terça. Shabat, você não pode abater o animal, a não ser que seja um sacrifício público, um sacrifício comum entre todos, que ele tem a mitzvah específica daquele dia. Caso contrário, guarda o teu para dar outro dia. Não dá no Shabat. A pergunta surge em relação a esse sacrifício do 7º dia, que foi a tribo de Efraim, que eles deram um corban, que aparentemente era um corban particular, no Shabat. E a Torá não especifica, mas a Torá vai falar o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, e eles fizeram, com certeza, fizeram no 7º dia. O 7º dia era Shabat. E como você define qual corban, se ele é público ou se ele é individual? O público, ele vem de uma arrecadação do público. Então, uma vez por ano, todo mundo dava meio shekel, se arrecadava esse dinheiro, e assim se pagava os sacrifícios diários do templo. Então, ele pertencia a todo mundo. Esse sacrifício veio de uma doação espontânea
do dinheiro do próprio líder, do próprio príncipe da tribo, e ele deu de acordo com o número que ele queria. Justo, todos eles deram a mesma quantia e etc., como a Torá descreve para a gente. Porém, mas ele estava representando a tribo. Ele estava representando a tribo, mas os korbanot são dos Nesiim. Inclusive, a Torá conta para a gente que eles, na verdade, ficaram por últimos. Eles queriam, na verdade, na doação do templo, o que eles falaram? Quando Moshe Rabbeinu começou a fazer a arrecadação, os líderes falaram, olha, o que faltar, nós completamos. Mas aquele cara que gosta de ser a última bolacha do pacote, o que faltar, eu completo. Ele quer levar o nome. Não faltou nada. Eu estou falando de uma maneira um pouco desprezível para os líderes das tribos, mas eles foram criticados por isso, que na verdade, quando é para dar, você dá. Para de calcular quando você vai dar, quanto você vai dar. Tá precisando dar. Mas eles quiseram completar. Quando eles foram completar, já tinha sido quitado tudo. Faltou pedras, etc., mas já tinha sido tudo dado. Então eles foram lá, sabe o que? Dessa vez não vamos errar. A gente vai ser o primeiro a dar os presentes. Então foi esse erro, entre aspas, essa falha foi deles, pessoal. Então, agora eles estão compensando, dando um presente deles, pessoal. A gente fala, em tal dia foi o presente do chefe da tribo tal, mas ele estava também dando um presente pessoal dele. Então, a pergunta é, já que era um presente pessoal, teoricamente, não poderia transgredir o Shabat. Então, essa leitura que a gente faz, que são uma coluna e meia, pelo menos, lá na Torá, descrevendo os sacrifícios, uma delas deveria ser postergada para o dia seguinte. E essa pergunta quem faz é o Midrash, que é a tradição oral passada, que ele questiona como é possível que esse korban foi feito no Shabat. Você vai dizer, bom, e o que tem a ver com a Parashá? O que me importa agora? O que tem a ver? É um detalhe. E a gente vai ver como esse detalhe ele tem uma lição muito bonita e como isso realmente vai impactar a nossa vida. É um detalhe da Parashá, nem aparece de forma clara, que a Torá falou, foi o 7º dia. Se você não parar para pensar, você não vai pensar que é o 7º dia da semana também. Vai pensar que é só o 7º dia do mês. Mas era também o 7º dia da semana. E lá eles fizeram um sacrifício. Talvez você nem se tocaria que esse sacrifício não poderia ter sido feito. Mas esse é o detalhe que hoje a gente vai analisar. Fala. E ele trouxe o korban de Musaf também? Porque se era Shabat, ele tinha que trazer. Não era ele que precisava trazer o Musaf. O Musaf era já do serviço diário do templo. Tá, mas foi feito, não por eles. Eles trouxeram só o presente deles. Não, eles trouxeram e deram para os Kohanim realizarem, sim. Mas esse foi o presente particular deles. O Musaf já era fixo, tinha que acontecer de qualquer jeito. Essas oferendas, elas eram para a inauguração do Mishkan, né? Sim, do Mizbeach. Tem inauguração do Mishkan e tem ali... Primeiro de Nissan, não é? Primeiro de Nissan. Ok, inauguração do Mishkan, tá? Ok, e a inauguração do Mizbeach foi quando? Tá, ok, tá. E aí? E aí, quando inaugurou o Beit HaMikdash, também Shlomo fez... Trouxe, sim. E era Yom Kippur, ele mandou todo mundo comer, e todo mundo comeu Yom Kippur. Tem a ver com a inauguração, né? Quer dizer, você está dizendo já que a inauguração poderia ser uma exceção. Porque Shlomo mandou todo mundo comer Yom Kippur. Tá, ok. Sim. Tá, boa. Tá bom, vou pesquisar. Tá bom? Boa colocação. Igual o Brit Milá no Shabat. Não. O Brit Milá no Shabat, não é, a Torá já deixa para você claro. Bayom, Ashminim, e aí tem uma regra, quando você tem uma mitzvah positiva, uma mitzvah negativa, tem toda uma mecânica para você permitir que a pessoa faça e obrigar a pessoa a faça o Brit no Shabat. Inauguração de templo não é uma mitzvah prevista na Torá como uma coisa constante. Não. Então, o que o Nissim está propondo é que talvez exista uma lei diferenciada, tanto é que o Shlomo Melech inaugurou o Beit HaMikdash e falou para as pessoas comerem e passou por um caso extraordinário. Ok, pode ser que tenha uma lei específica. Da Ruth, né, que casou com aquele Boaz, que ela era de Moab e não podia... Lá é a história. Não, mas aí a proibição lá era só para os homens, não para as mulheres. Sim, aí foi só naquela ocasião que receberam isso. Sim. Depois mudou também. Ok. Eu não vou confundir os assuntos. Ok, disciplina, depois a gente dá uma olhada. Ok. O Midrash, ele responde para a gente o seguinte. Se a gente voltar ao filme, lá para o ancestral dessa tribo, que foi Yosef. Yosef, ele se tornou pai de 2 tribos, Menashe e Efraim.
não existe tribo de Yosef. A tribo de Yosef, ela se multiplicou. Ele ganhou uma brachá especial, que ele ganhou 2 tribos, Menashe e Efraim. Então, quem lembra toda a passagem da vida de Yosef, que ele foi vendido para o Egito, ele se tornou escravo, foi para a prisão, até que ele se tornou vice-rei do Egito. E aí ele está lidando lá com os irmãos vêm, aí ele finge que não conhece, eles voltam e vêm, voltam. Em determinado momento, ele chega para o filho dele, Efraim, e ele fala as palavras, Utvoach tevach ve'achen. Faça um sacrifício e prepare. Para ele receber os irmãos dele, ele fala para o filho dele, corre lá e prepara lá um churrasquinho para todo mundo. Diz o Midrash, Hashem, ele falou para Yosef o seguinte, você pediu para que seu filho preparasse. Essa linguagem de preparar, ela se refere como um tipo de achaná, preparo para o Shabat. Então, quando ele vira e fala para o filho dele, olha, vai lá, corre e prepara, para poder ofertar, para poder servir para os seus filhos no Shabat, diz o Midrash, ele fala, já que você cuidou do meu Shabat, antes ainda de existir o Shabat de maneira oficial, a Torá não tinha sido dada, então eu vou permitir que seus descendentes vão poder também servir a mim no Shabat. Você se preparou antes do Shabat, para o Shabat, eu vou permitir que eles façam um sacrifício no Shabat. Que é um pouco, primeiro, uma história antiga, e que tem a ver uma coisa com a outra. Pelo contrário, você preparou antes do Shabat, e agora você vai poder fazer no Shabat? Pelo contrário, se você se preparou no Shabat, eu vou te dar mais chance de você se preparar para o Shabat. Qual que é o sentido? Está complexo? Está confuso? Eu não captei a história anterior. A história anterior, o Yosef, ele chega para o filho dele, voltando o filme lá atrás, ele fala, vai lá, prepare o jantar para os seus, que seriam os irmãos dele. Né? Prepara o churrasco. Isso era na véspera do Shabat. E Deus fala para ele naquele momento, está na tradição oral, já que você preparou para o Shabat, você deu honra para o Shabat, então eu vou permitir que seus descendentes vão poder fazer um sacrifício no Shabat. Certo? Então a pergunta é, o que tem a ver uma história com a outra? E a outra é, se ele cuidou do Shabat, Deus deveria ter dito, então eu vou te dar uma oportunidade, não para cortar o Shabat no futuro, e sim para você preservar o Shabat e não matar o animal no Shabat. Médio? Eu achei interessante, que no meu ponto de vista, talvez a brachá poderia ter sido, por causa disso, no 7º dia, você vai poder pausar. Isso! Isso! No 8º dia, você retomar, não, você dar o presente que você tem que dar no Shabat. Isso! Apesar que é uma reflexão boa, porque dar um presente não deveria ser, talvez, um trabalho, né? Deveria ser, na verdade, uma satisfação, né? Perfeito, ok, boa, ok. Pela lógica, eles teriam que trazer os corbanotes até sexta-feira. Até sexta-feira, no 7º parar. Parar e depois continuar, pela lógica de Shabat. Então, eu vou responder essa pergunta. Eu vi uma história muito bonita do Rebbe, que tinha um homem, ele viajou para a África do Sul, e ele foi com uma posição de rabino, mas ele também tinha uma formação acadêmica. E quando ele chegou lá, surgiu para ele uma oportunidade, além do rabinato, também fazer business. E ele ficou muito na dúvida, ele não era necessariamente um Hassid, aluno do Rebbe, mas ele ficou na dúvida, será que eu preciso dedicar integralmente para a minha posição de rabino? Ou eu consigo assumir mais uma carreira que é trabalhar e fazer outras coisas com a minha formação acadêmica? Então ele ficou na dúvida. E ele então marcou uma yechidut com o Rebbe, demorou bastante até que ele conseguiu chegar e foi até lá, viajou e fez para o Rebbe a pergunta, o que eu devo fazer? E o Rebbe falou para ele, as pessoas tendem a acreditar que o ser humano funciona como os elementos físicos. Que quando você tem um elemento físico, na verdade, ou você tem um ou você tem outro. Ou se os dois, você podem unir dois para eles se tornarem um. Mas a física em geral fala, 2 corpos não ocupam o mesmo espaço. Eu quero te dizer que o ser humano, ele tem uma força atômica. Sabe o cogumelo? Aquele cogumelo O que é a força atômica? Você pega, na verdade, você consegue atingir o âmago. Quantos anos demora lá para enriquecer o urânio, para conseguir chegar no átomo, para chegar na essência, para conseguir fazer o artefato, para conseguir, Deus nos livre que não precise, tá certo? Você, na hora que você pega a menor partícula possível, você chega naquilo que se chama a essência, no átomo, e aí, de repente, aquilo libera uma força muito grande, que essa força ela se multiplica, e ela vai crescendo. Igual quando você joga uma pedra no rio,
Você faz um círculo, outro círculo, e ela vai se multiplicando. A força humana, o impacto nosso no mundo, ele não é linear. Ele é circular e ele vai se multiplicando. Então, saiba que você é capaz de assumir as duas coisas. E uma coisa vai complementar a outra e você vai conseguir trabalhar. Tem uma passagem muito parecida, o que ele falou para o Adin Steinsaltz. Adin Steinsaltz é a primeira pessoa que traduziu todo o Talmud para o hebraico. Hoje tem uma outra que era mais conhecida, que é o Arthur Schottenstein, mas ele foi a primeira pessoa que sozinho traduziu todos os tratados do Talmud para o hebraico, entre vários outros livros que ele escreveu. E dizem que ele é Urashi, que faleceu faz pouco tempo, ele é Urashi da geração, porque desde Urashi, de 1100, nunca houve uma pessoa que ele comentou todo o Talmud sozinho. O original Talmud é em que idioma? O original em aramaico. E ele traduziu para o hebraico. Então foi assim uma coisa fora do comum. E ele uma vez ele chegou para o Rebbe e ele falou: eu estou com 3 projetos e eu não sei qual deles que eu devo focar. Imagina, uma pessoa com essa capacidade, ele tinha 3 projetos. E aí ele foi se consultar com o Rebbe, aí o Rebbe falou: qual dos 3? Pega os 3, eu tenho mais 3 para te dar também. Foi alguma coisa nesse sentido. Então, e aí ele falou que por muito tempo ele tentou digerir o que o Rebbe estava falando para ele. E ele usou também alguma coisa da física, alguma coisa que quando você chega na essência do negócio, de repente aquilo se multiplica. Quando você aumenta a pressão, às vezes você aumenta a pressão em alguma coisa, aquilo parece que vai quebrar. Mas se você aumenta, de repente aquilo se multiplica como a ideia do átomo, como a ideia da força atômica, etc. Então, qual é a ideia? Quando a gente está falando de um aspecto exterior a nós, então a gente é linear. Ou você está feliz, ou você está triste. Ou você vai fazer A, ou você vai fazer B. Você não tem como fazer multitarefas. A gente não consegue, certo? Isso quando a gente vive uma vida limitada. Quando uma pessoa ela começa a viver o seu interior, ele pode estar no trabalho, ele sabe que está servindo a Deus. Então, o trabalho para ele é uma maneira de servir a Deus. Ele está estudando a Torá, está servindo a Deus tanto quanto. Em qualquer lugar, aonde ele estiver, como David Amelach fala, se você me colocar no abismo, se você colocar no topo da montanha, onde você me mandar, Ana Emtsaeka, onde você me colocar, eu estou lá. Eu estou lá para servir a Hashem. Eu não mudo. Se eu tenho a essência viva dentro de mim, aonde eu estiver, eu vou estar servindo a Hashem. E uma coisa vai complementar a outra. Aquele efeito butterfly, não lembro quem conhece o conceito, conhece o conceito, de que uma borboleta bate a asa aqui e algum dia vai ter um furacão no outro lado do mundo, por causa que tem todo um estudo dizendo que pela batida da asa da borboleta, esse ventinho que ela causou, lá na frente vai causar um impacto muito mais forte. E assim a gente enxerga que o impacto que um Yehudi tem, com uma única mitzvah que você faz, uma única atitude, a gente tem que enxergar que cada uma das nossas atitudes é atômica. Um pensamento teu, uma atitude sua. A gente vem aqui para o mundo, às vezes, para fazer uma única mitzvah, para ajudar uma única pessoa, porque o impacto que nós temos é o impacto global. Voltando, então, aqui... Geralmente, para o homem é mais difícil entender o multitasking do que para a mulher. Sim. Para a mulher é mais fácil. Por quê? Pela Kabbalah, porque a mulher ela vive muito mais a sua essência. Tanto é que a mulher ela tem menos mitzvot. O homem, para lembrar da sua essência, ele precisa muito mais obrigações, para fazer muito mais. A mulher, ela já vive com a sua essência. Essa é a explicação. Mas em termos, digamos assim, em termos práticos, ninguém consegue que o seu cérebro realmente se concentre em 2 coisas ao mesmo tempo. A mulher, na verdade, que ela tem mais facilidade de adaptação. Tanto é que a biologia dela, o fato que todo mês, todo dia, ela está mudando o corpo dela, então ela tem menos data na linguagem da Kabbalah, quer dizer, ela se liga, se aprende menos, se apega menos a determinadas coisas. Então, ela tem facilidade de mobilidade e readaptação. O homem, ele só tem one track. Ele consegue pensar assim, se um dia ele perde do nível o trabalho dele, para ele acabou o mundo. É difícil ele conseguir se readequar, se adaptar. Já a mulher, ela tem essa facilidade que a Hashem já colocou dentro dela. Por quê? Porque ela vive a sua essência. Então, se você tem a sua essência, você pode se adaptar em qualquer lugar. Certo? Homem tem uma grande mulher. Hã? Detrás de cada homem tem uma grande mulher. Detrás de todo galã tem uma galinha. Ok. Depois detrás de cada homem, de um grande homem, tem uma mulher exausta. Isso. Agora vamos voltar à vida de Yosef. Yosef, voltando, eu gosto muito da análise da vida dele, mas vocês lembram que ele foi tentado, entre outras coisas, as vários
os vários desafios que Hashem colocou para ele foram o quê? Dos piores. Ele tinha 17 anos, perdeu a mãe dele, foi vendido pelos próprios irmãos. Ele foi vendido, aí ele chegou lá, virou escravo. Quando ele vira escravo, de repente, a esposa do patrão dele acusa ele, inverte a história, que ele queria assediar ela, na verdade foi o contrário. Ele cai na prisão, toda a trajetória dele. E o tempo todo ele teve muita fé. Naquele momento que ele veio para casa, vai avó, bait, laftot, melachtom, machlok, Rav Shmuel, a famosa discussão, quando ele vem para casa, no dia que não tinha ninguém, só estava ele e a esposa do patrão, ele foi muito, muito tentado a acabar sucumbindo para os desejos imorais dela. E ele sozinho no mundo, ele se enxergando como um jovem de 17 anos, com as suas, talvez, necessidades, quem estou eu para falar de um Yosef como tzadik, mas a Mará fala que, com uma opinião, ele foi lá, ele ia sucumbir. Até que na hora H ele conseguiu, ele viu a imagem do pai, lembrou da imagem do pai, e ele conseguiu se refriar, e por isso ele chama Yosef o tzadik. Ele estava lá no lugar, no fim do mundo, onde a imoralidade era a lei, era a maneira de se comportar, e ele conseguiu se segurar. Qual que é a ideia que ele conseguiu se segurar? Um dos pensamentos, que isso que a gente pode aplicar, e aí a gente vai entender a ligação com o descendente dele, é que quando nós tomamos uma decisão, se a gente enxerga que a nossa decisão tem um impacto apenas particular, nós somos muito pequenos, então a gente pode acabar tomando a decisão errada. Se eu tomar um veneno, vai afetar somente a mim? De vez em quando. Se é gostoso, posso acabar sucumbindo, não é tão ruim. Mas se eu sei que a minha atitude vai ter um impacto na minha família, na minha comunidade e no mundo como um todo, como Maimônides diz que a pessoa deve sempre enxergar o mundo como ele está exatamente igual numa balança. Méritos e o contrário. Se você colocar uma pena de um lado, você vai fazer que a balança penda para um lado do mundo inteiro ou para o outro. A nossa atitude tem um impacto, como a gente falou, impacto, uma vez que o Yehudi, ele tem a sua Neshama, e a atitude dele vai impactar o universo, passado, presente e futuro, então a tua atitude vai ser diferente. Então, quando Hashem ele diz para Yosef, já que você se preparou para o Shabat, ou seja, você é uma pessoa, Avraham também cumpriu o Shabat, Isaac também cumpriu o Shabat, mas você estava no Egito, e lá no Egito você entendeu que a tua atitude era extremamente importante para o passado, para o presente e para o futuro. Você se preparou para o Shabat? Não é que eu vou deixar você cortar o Shabat. Quando chegar o seu descendente para trazer o sacrifício dele não é particular. O descendente teu, quando ele fala, eu quero trazer um presente para Deus, não é dele. Porque essa pessoa, ela entende que todas as suas atitudes são com impacto global. E o que a gente falou em relação ao sacrifício, quando ele é um sacrifício comum, ele pode ser feito no Shabat. Ele deve ser feito no Shabat. A proibição é para o sacrifício particular. Então Deus vira e fala para ele, você se enxergou como parte de um todo, você se enxergou que você não é um indivíduo, você enxergou que a tua atitude tem um impacto em todo mundo, então o teu descendente ele vai merecer, que ele vai poder, não é transgredir o Shabat, ele vai fazer no Shabat, porque a atitude dele, ela de fato não representa o indivíduo, e sim como verdadeiro líder, que a atitude dele representa a sua tribo, representa o povo de Israel como um todo. Deu para entender a ideia? Sim? Sim? E a ideia para a gente, a aplicação dela é muito prática. A aplicação dela, a gente realmente lembrar a cada instante que tem uma frase que diz que se Reuven soubesse, tem a Reuven versus Yosef. Reuven, ele teve algumas atitudes que foram criticadas pelo pai. Uma foi que ele mexeu lá na vida íntima do pai. A outra foi que ele falou para os irmãos, olha, não vamos matar ele. O que vamos fazer? Vamos botar ele no poço. Ele não queria, ele ia ser responsabilizado. Então, ele poderia ter dito, não vamos matar, e nem jogar no poço. Então, ele teve uma atitude mas ele não sabia que tinha uma câmera olhando, escrevendo, que isso ia ficar na Torá para todos os milênios, para a eternidade. Imagina se você soubesse que tem uma câmera filmando e vai ficar na internet para toda a eternidade, e teus tataranetos vão saber que o avô... Olha o que ele fez. Então você é Yudá? Sobre Yudá, o Midrash fala? O Yudá que deu a ideia de, em vez de matar, vamos botar no buraco. E Reuven, o que ele falou? Reuven falou para colocar no buraco para depois salvar. Não, Yudá falou para vender. Reuven falou para colocar no buraco. Sim. Reuven falou para colocar no buraco. Não, Yudá queria matar, né? Não, Levi. Não, Yudá deu a ideia de vender. Levi e... Primeiro eu queria matar. Reuven falou, vamos colocar no buraco.
porque ele sentiu que ele ia ser responsabilizado. Por quê? Porque depois ele ia voltar no buraco e tirar o irmão. Enquanto com isso, Reuven foi para casa, foi chorar, etc., pelos pecados dele. Aí, enquanto isso, o Yehudá falou, vamos vender. Quando Reuven voltou, ele viu que o irmão não estava no buraco, aí ele se assustou. Certo? Ok. Então, o que acontece? Ele não sabia que tudo que ele estava fazendo estava sendo registrado. Será que se ele soubesse que hoje, 3, 4 mil anos depois, ainda a gente está conversando da atitude dele, ele ia tomar aquela atitude? E Yosef não. Ele sabia, de alguma maneira, lá dentro pelo menos, que a atitude dele estava sendo registrada. Não só por Deus, entre eu e Deus. Estava sendo registrado que por todas as gerações, todo mundo ia contar o que ele fez. Se ele sucumbisse naquele instante, ia ser uma história. Se ele não sucumbisse, a história seria diferente. Como você quer ficar no papel? Como você quer sair no jornal? E não é o jornal que no dia seguinte já tem outra notícia e aí se esquece. Certo? Então, ele pensou realmente no impacto que isso teria. Vamos nos imaginar que é absolutamente verdade que cada um de nós, cada indivíduo, nós temos uma força dentro de nós essencial, atômica, nós temos Hashem dentro de nós, e cada atitude nossa, não sei se vai ficar registrado ou se vai sair na internet, mas Hashem sabe, e não só isso, cada atitude nossa, ela tem de fato um impacto espiritual em todas as esferas, nesse mundo, no presente, passado, futuro, inclusive nos mundos espirituais. Cada atitude nossa, o teu tefilim, o teu tzitzit, a tua brachá, ou o teu pensamento, positivo ou não. Assim que funciona o judaísmo. A Torá dá para você, então, uma lente de aumento, e a Torá fala, olha, entenda que a sua atitude, ela faz toda a diferença. Isso a gente aprende desse detalhe de que eles fizeram o Corban no Shabbat. Talvez ninguém prestaria atenção, eu também não, se não tivesse lido esse Midrash com a explicação e etc., mas de que a nossa atitude ela tem um impacto incrível. E hoje, mais do que nunca, a gente consegue enxergar isso. Como uma pessoa faz uma postagem e o mundo inteiro viraliza, como se chama. Mas isso é que a gente consegue enxergar, sempre foi assim. Sempre o nosso impacto, sempre as nossas palavras tiveram impacto, mas a gente nem sempre consegue enxergar. O avião sempre pôde voar. Foi descoberto depois, exatamente. Exatamente. Só para concluir com uma história, só representa uma parte desse ponto, mas tinha um sábio, não lembro se era o Beit Yosef, não lembro quem era, que ele passou muito tempo tentando descobrir um tema, estava estudando um livro, estava muito difícil. Depois de bastante tempo, ele conseguiu chegar a uma conclusão. Então, falando aqui de um rabino de mais alto calibre. Bom, ele chegou na conclusão, ficou feliz da vida, foi para a sinagoga, ele queria contar para as pessoas. De repente, ele vê 2 alunos lá, menininhos, moleques, estudando com a maior naturalidade, falando exatamente a teoria, a descoberta que ele acabou de falar, como se fosse beabá. Ou que eu estou muito atrasado, ou que alguém contou para eles. Quem foi que patenteou minha ideia antes de eu nem patenteei ainda, nem vendi, os meninos já estão conversando. E aí, não sei se não lembro, você lembra de onde é a origem da história? E aí ele foi se consultar com o professor dele, etc. E falou, você não entendeu. Você trouxe essa ideia para o mundo. Você conseguiu trazer esse vínculo, essa porta de entrada para o mundo. Depois que você tornou esse produto, você viabilizou esse produto, qualquer um pode comprar. O mérito continua sendo todo teu. Mas só o fato que você pensou e chegou naquilo, você chega na sinagoga, eles já estão conversando sobre isso. Então, o impacto, mesmo de um pensamento nosso, ele está impactando as pessoas que estão em volta. A Yom Yom diz para a gente, isso a gente todo mundo pode confirmar. Você está andando na rua, de repente você olha para trás, alguém está me olhando. Já sentiu isso? Alguém está me olhando. Isso é uma festa, o que esse cara está me olhando? É a força do pensamento. Então, a gente sabe que mesmo o nosso pensamento tem um impacto muito grande. E a gente se conscientizar disso, e a Torá está dando para a gente o máximo de importância para a menor das nossas atitudes. Chaves. Como tio? O que seria considerado